Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um encontro aqui do nosso aquecimento para o treinamento Advogue no tributário. Nessa semana e na semana que vem, nós temos aí que encontros diários às 20 horas para você já ir aquecendo os motores, para você já começar a entender as oportunidades tributárias, para você já começar a entender um pouquinho da prospecção, um pouquinho dos honorários. E aí, no treinamento, que vai começar dia 2 de setembro, você já vai estar assim, ó, com a sua mente aberta, com a sua mente explodindo, focada ali no método pensar tributário, porque no treinamento, aí sim, é um mini curso. Né? No treinamento, nós vamos ter ali 3 aulas que se prepara, porque cada uma delas tem aí aproximadamente 2 horas de duração, porque é muito conteúdo. Teses, oportunidades para você começar na advocacia tributária com esse treinamento. Quero ver você sair dessa semana do treinamento já com seu primeiro cliente, já preparado ali para atuar no tributário e conquistar excelentes honorários. E o treinamento nós teremos aula, então, no dia 2 de setembro, 4 e 5 de setembro, tratando sobre teses, recuperação de créditos tributários, execução fiscal. E no domingo, dia 8, nós temos aqui um encontro também, que é uma verdadeira mentoria, para você tirar todas as suas dúvidas, tá? Porque eu quero que realmente você assista essas aulas, entenda, não tenha dúvidas para conquistar o seu cliente no tributário, né? E seguir aí essa carreira que eu amo, que eu sou apaixonada e que os meus alunos também amam, são apaixonados e estão aí decolando, voando nesse ambiente tão gostoso. E hoje, nessa semana, vocês sabem, eu estou aqui conversando com advogados tributaristas, que são meus alunos do Você Tributarista, para eles trazerem aqui essa visão do tributário, né? Um pouquinho da carreira deles e também a visão dessas oportunidades tributárias que eles vêm atuando. E hoje nós vamos falar sobre execuções fiscais, né? Com o nosso convidado especial, que é o Endrigo. Endrigo Ribeiro, seja muito bem-vindo, Endrigo. Boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bom? Que prazer ter você aqui conosco. Né? Mais uma vez, já tivemos uma conversa, mas aqui, né, numa dessas lives, mas faz tempo, acho que foi lá em 2022, né? E de lá para cá aí, muitas coisas, muitas novidades, né, Endrigo? Exatamente. Falamos sobre a tese dos 20 salários à época, né? É, Aproximadamente dois mesmo. exatamente. Então, eu quero agradecer por você ter aceitado, por você estar aqui conosco, compartilhando a sua experiência. E para o pessoal, né? Como já faz esse tempo que a gente teve essa conversa aqui, a grande maioria acho que não te conhece. Então, se apresenta um pouquinho de onde que você é, né? E como é que você me conheceu, né? E a sua jornada, o início dessa sua jornada que hoje já está tão aí maravilhosa. Legal. Então, se eu não me engano, eu sou da primeira turma, professora, do Você Tributarista, ali com a vinda da pandemia, né? Preocupação de todos e aquele pensamento do que iria acontecer, né? Que hoje a gente já superou, mas naquele momento foi realmente marcante e foi preocupante para todos, e não seria diferente para nós, advogados, né? Aquela insegurança de como se manter, de como trabalhar. Então, naquele ano, eu conheci o curso, já conhecia a professora de livros e de congressos, né? Sempre ouvia falar aqui em Curitiba. Eu sou de Ponta Grossa, mas também atuo em Curitiba. E, se eu não me engano, eu sou da primeira turma. Então, o direito tributário sempre esteve presente na minha vida, mas de uma forma assim muito pontual, muito distante. E o Você Tributarista realmente foi um marco divisório na minha vida para trabalhar com o direito tributário, né? Eu, à época da primeira conversa nossa, eu trabalhava com 20 salários muito forte, porque eu atendo empresas que têm uma folha de pagamento muito grande, né? Então, construtoras, empresas desse ramo,
E ao longo do caminho também sempre, eu vim da Procuradoria-Geral do Estado, né, eu estagiei 2 anos na Procuradoria-Geral do Estado, do Paraná, então sempre tive muito contato com a LEF, né, com a Lei de Execuções Fiscais. E tive um gosto muito grande, e ela se mostrou ao longo de 2022 para cá uma ferramenta muito boa, muito útil para defender o cliente e para também o advogado poder ter uma renda constante, poder conseguir ter o seu trabalho de forma digna, né, remunerado, e levando benefícios ao empresário. Na própria semana que eu tinha feito lá no primeiro curso, eu já vi o diferencial do curso Você Tributarista, porque realmente houve uma entrega muito grande, e isso hoje ainda é falado nos grupos que a gente tem aí do pessoal do Você Tributarista, em outros grupos aí que eu participo no Brasil, de que o diferencial do curso é essa entrega verdadeira de conteúdo. Eu brinco assim, né? Eu gosto de dar muito exemplo. A professora não tem carta na manga, não esconde carta na manga, não é aquela semana ou aquele curso que, não, mas daí aqui tem o jeitinho, mas o jeitinho não conta, o dia a dia prático, o dia a dia, a dificuldade mesmo, que a gente, quando está iniciando, né, passa, que só o tempo vai te ensinando. Eu comento isso com muitas pessoas, com o grupo ali do Você Tributarista, de que essa diferença na entrega do conteúdo é marcante, marcante, né? A gente acompanha vários lugares, vários livros e cursos e tal, e não encontra isso em lugar nenhum, a não ser no Você Tributarista. Essa entrega verdadeira para você poder levar uma solução para o empresário, uma solução com conteúdo, com prática do que você viveu. Isso para a gente realmente transmite tranquilidade para nós, porque todos nós ficamos nervosos, né, preocupados na hora de atender um cliente. Você fica com aquele frio na barriga, e eu digo que quem não tiver esse frio na barriga tem que repensar, porque ele é oriundo de preocupação em atender bem um cliente. Então, se você pretende atender com seriedade, com resultado, e não com questões levianas e falsas promessas, que isso nunca foi dito no curso, nunca foi encontrado coisas assim que não são verdadeiras. O curso precisa estudar? Precisa. Tem pessoas que fazem pergunta para a gente assim, mas eu estou com dificuldade neste tema, TBI, PTU, mas você viu a aula lá da professora Fabiana? Não vi ainda. Então, né? Tem que ver a aula, né? Tem que ver o curso, tem que assistir. E eu brinco porque tem um pessoal que a gente já tem uma amizade de longo prazo, mais de 4 anos, que todos já sabem assim, que eu já assisti o curso inteiro 3 vezes, de ponta a ponta, da aula 1 à última aula. Por quê? Porque você precisa, depois que assistir uma vez ou 2 inteiras, você precisa voltar pontualmente no curso em temas que você tem dificuldade. O conteúdo é difícil, é rico, e a senhora transmite com uma facilidade para a gente que basta assistir o curso. E, naturalmente, a gente vai falar com certeza, mas as mentorias, que para mim é o carro-chefe, os sábados, né, ali, são realmente diferenciais. Por quê? Não só o conteúdo que a senhora traz no sábado, né, não só esse vasto conhecimento que a senhora traz, mas as dificuldades que a gente entende lá quando está começando, que a gente pensa assim, essa dificuldade é boba, essa pergunta minha é boba, eu não vou fazer. E aí um colega lá faz, porque do Brasil inteiro, e a gente criou um laço de amizade com dezenas de colegas, e inclusive parcerias, que quando ele pergunta, a gente também quer falar ali, às vezes quer até interromper ali a mentoria e falar, olha, essa dúvida simples que ele falou que é boba, eu também tenho. Eu também tive essa dificuldade. Como é que eu questiono isso? A gente vai falar de executivo do processo administrativo. Parece uma coisa tão boba. Eu trabalhei no município, fui diretor de tributos na 4ª maior cidade do Paraná, e que se você não está lá dentro, eu fiquei um período longo, você não consegue entender o que é o processo administrativo. E parece uma coisa boba quando a senhora fala assim, olha, lá no executivo dá para defender se você pedir cópia do processo administrativo. Mas ninguém pensa nisso quando você está no processo. E assim, colegas já me relataram,
eu nem sabia que tinha processo administrativo. Tem isso lá, tem, e vai no município, uma coisa fantástica, assim, de surpreendente, que chega no município, e em alguns municípios, nem o município tem o processo administrativo, ele não tem a base que criou aquele executivo, talvez a CDA Não tem respaldo. Não tem respaldo. Então, essa entrega do curso, verdadeiramente, é surpreendente para a gente, é um diferencial que eu não canso de falar, faz toda a diferença na carreira de quem já atuava, eu já trabalhava, você vê, eu formei em 2003, trabalhei 2 anos como estagiário na Procuradoria do Estado, trabalhei quase 6 anos como diretor de tributos, e tinha essa dificuldade mesmo, ainda com outros tributos, com ICMS, com tributos federais, de enxergar na prática o que você poderia fazer. De quando o cliente chega com aquele documento, e normalmente ele vai marcar reunião, ele pede para ser com o contador, e aí é outro susto, que não tem susto nenhum quando a gente assiste o curso, né? O Takano fala sobre isso, tem as aulas lá de contabilidade que ajudam imensamente o advogado. Eu não terminei, mas eu comecei contabilidade, fui até a metade, tenho que terminar a faculdade, mas o curso supre essa necessidade. E algumas vezes, a senhora menciona assim, todo mundo pergunta, é preciso fazer contabilidade? Talvez não mesmo, mas você precisa estudar a contabilidade, você precisa entender um pouquinho o linguajar para conseguir conversar, porque muita porta de entrada do trabalho é pelo contador e por outros advogados, né? Um exemplo que eu sempre trago é a questão das parcerias. Todo mundo me pergunta assim, graças a Deus eu consegui criar um volume grande de trabalho, montar equipes e tudo, de uma coisa que a senhora sempre falava, parcerias. Parcerias com contadores, parcerias com outros empresários, parcerias com advogados. Tem advogado que ele está começando, e aí não tem segurança, mas tem advogado também que não tem tempo, ele atua às vezes numa área um pouquinho diferenciada, na fiscal, numa consultoria, e ele não consegue cuidar do processo em si, da ação. Ele não tem o traquejo do judiciário e tal. Então, essa pessoa está tão ansiosa como nós que estamos procurando um parceiro. Ele é uma saída, você é uma ferramenta para ele. E isso tudo veio de todos esses insights ao longo desses anos no Você Tributarista, do curso, das mentorias, principalmente. Eu chego a dizer assim, a mentoria é a cereja do bolo, porque você aprende tudo lá no curso, tira suas dúvidas, o que é fabuloso. Eu nunca deixei de ser respondido, né? Eu não sei, eu acho que o dia da senhora tem 40 horas, porque a senhora responde todo mundo. Eu tive várias respostas de dúvidas simples, no momento que a gente fazia, sendo respondidas. E aí você finaliza essa dúvida, você complementa esse aprendizado na mentoria. Porque ali parece que você digere o direito tributário. Ali você, junto com os colegas, debatendo, te dando exemplos, você percebe assim, poxa, realmente eu mesmo me corrigi várias vezes. Nossa, eu estava pensando errado. Eu estava achando que era nesse sentido, mas com o exemplo que o colega deu e com o seu complemento de resposta, a gente percebe que, puxa, precisava estudar um pouco mais, precisava entender um pouco melhor, às vezes abrir a mente um pouco mais, mas você consegue tornar sólido esse aprendizado. Então, efetivamente, o curso é surpreendente, mais que recomendo e indico, né, para muitos colegas. Já tive colegas que eu indiquei que viram algumas aulas, acompanharam no YouTube, no Instagram, alguns materiais seus, que já atuavam e falaram assim, poxa, realmente surpreendente, de conteúdo que ela apresenta, porque às vezes a pessoa, ela já é da área fiscal, é um ex-auditor, alguma coisa assim, e ela imagina que, não, eu já sei bastante, já aprendi tudo, né? E quando vai ver, sempre tem o que aprender, sempre a senhora sempre traz coisas novas, matérias muito recentes, né? O curso é muito atualizado, isso é muito importante falar, porque o direito tributário talvez seja o tema que mais varia, que mais
muda rapidamente, decisões surpreendentes aí no ano de 2023 e 2024. Então, a atualização do curso é surpreendente, né? Tanto do conteúdo da plataforma, né, que a senhora está sempre mantendo atualizado, mas o conteúdo da comunidade, né, do grupo ali, da comunidade, né, que o pessoal participa, e nas mentorias. Então, isso faz com que o curso se torne completo. E a gente sempre se torne um pouco melhor advogado do que no dia de ontem, cada dia crescendo um pouquinho, né? É isso que encanta aí no curso. E a gente está sempre aprendendo, né? Todo dia uma novidade, todo dia uma mudança. Vem aí reforma tributária, e como é bom estarmos juntos, né? Porque eu falo que eu também aprendo com vocês, porque às vezes vocês vêm com uma pergunta assim, né? Que eu falo, da onde sai essa pergunta? E aí também vamos buscar a solução junto para aquele caso, né? Então eu também gosto muito de estar com vocês ali nas mentorias, né? Vendo as perguntas e nos ajudando mutuamente, né? Nos encontros, né, ao vivo, no congresso, né, que a gente vai ter aí em novembro, é muito gostoso mesmo. Mas, Endrigo, conta aí para a gente, né, dá uma orientação para o pessoal sobre a execução fiscal, né? O que você acha assim que é importante eles começarem a olhar, eles examinarem a execução fiscal? Que dicas você pode dar para eles, para essa área que, como você mencionou, é algo muito interessante, porque execução fiscal é aquela situação em que o cliente tem problema. Às vezes ele acha até que não tem solução, mas tem como ajudá-lo, tem como resolver, tem como minimizar aquele problema, né? Então é uma excelente porta de entrada, além da estabilidade, né? Já que você cobra ali também os honorários mensais, então acaba tendo aquela renda estável também, né? Mas é tão complicado aquilo que você falou, né? Às vezes a pessoa nem sabe que tem ali uma origem, que tem ali um processo administrativo. E se você se depara com uma execução fiscal, você não tem uma petição inicial, né, que relata os fatos para você compreender. Você se depara com um documento, né, que tem um monte de lei, que tem um monte de números e fala assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me defender disso, né? Então dá uma dica Exatamente. aí pro pessoal em relação a isso. Legal. Então, essa conexão com a realidade que o curso traz, eu acho que marcou para mim, porque eu vinha da Procuradoria do Estado, vinha de uma diretoria municipal, e talvez sabia, mas não tinha absorvido e digerido de que o executivo fiscal é o maior número de ações do judiciário brasileiro. Os processos de execução fiscal, a máquina pública é quem mais movimenta ações no Brasil inteiro. Então, às vezes, você tem uma falsa percepção por não ter começado a caminhar nesse ramo, de que talvez não tenha muito serviço. É o ramo que mais tem serviço, porque a máquina pública é ansiosa por cobrar. Nós já encontramos em parcerias, como eu disse, que eu fiz com colegas do Você Tributarista em todos os cantos. Eu tenho no Rio Grande do Sul, eu tenho em São Luís do Maranhão, tenho no Amazonas, tenho em vários lugares. CDAs montadas totalmente nulas, totalmente erradas. E a pandemia 2020 foi marcante porque, infelizmente, ela criou muita quebra de empresa ou muita dificuldade para empresários. E estes empresários estão hoje sendo executados. Então, se você for em busca desses empresários, qual empresário? Qualquer empresário. Porque todos passaram por dificuldade. Principalmente, e eu sempre digo assim, não tenha vergonha de começar pelo pequeno, pela pequena causa. Quem está começando, a dica que eu daria, eu acho que seria essa. A frase é da senhora: vá ao campo de batalha. Vá, pegue a pequena causa, porque a pequena causa vai te ensinar tanto, e você vai repetir pegando pequenas causas uma vez, 2 vezes, 10 vezes,
que isso vai te dar tanta confiança para encarar causas médias e grandes causas. Alguns colegas brincam assim, como que você conseguiu pegar umas causas aí grandes? Por causa das pequenas. Porque também dá medo pegar grandes causas. Dá um receio, é uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade com o teu nome, com o nome do parceiro, com o nome do contador. O contador é uma porta de entrada muito grande. Visite o contador. Seja humilde também para ele entender que você, em verdade, está ali para ajudar, não para apontar erros, não para apontar culpados. São funções diferentes. O contador, ele tem uma função, a escrituração fiscal. O advogado tem outra função. Então, você precisa transmitir essa tranquilidade para o contador, transmitir essa tranquilidade para o empresário, de que você está ali para somar e não apontar erro. A maioria dos casos que a gente encontra, o contador realmente é pago só para contabilizar aquelas notinhas que são enviadas no fim do mês. E ele cobra um valor para aquilo ali. É impossível ele prestar um serviço de auditoria, um serviço naquele custo. Então, o contador, ele sabe disso. E o empresário, se você explicar, olha, o serviço que o senhor pagou para ele fazer são as notas que o senhor manda e ele transmite. Ele não é um acompanhador do processo tributário, não é a função dele. Se existir algum erro aqui, alguma interpretação, o contador provavelmente está certo, porque a função dele é ir pela prevenção, pela segurança. Na dúvida, o contador trabalha igual o fisco. Na dúvida, cobra. Porque quem esteve no fisco sabe também da responsabilidade de abrir mão de receita. Você pode até ter problemas nesse momento da cobrança. Então, eu digo para alguns colegas, às vezes, mais aguerridos, assim, que querem ir lá brigar com o fisco. Não faça isso, não vá brigar com o fiscal. Ele está lá numa dúvida tão grande que existe no Brasil, tão difícil de se interpretar, de se saber o que é o certo, que provavelmente ele sabe que aquilo ali, não que está errado, mas que está estranho, que talvez, mas ele, na dúvida, ele também responde. Se ele abrir mão de cobrar aquilo ali, vai responder um processo disciplinar, uma renúncia de receita. Então, respeite o fiscal, respeite o contador. E com isso, eu dou esse exemplo porque eu passei por isso. E também sou humilde em dizer, talvez lá no início, um pouco presunçoso, talvez assim, não, isso aqui está errado, não pode ser assim. E devagarinho de entendendo e aprendendo, de hoje se tornar indicado de algumas pessoas, alguns fiscais, para suas famílias. Da pessoa fala assim, poxa, olha, você tratou com tanta atenção isso aqui, com tanto respeito para nós, que eu queria que você, para minha família. Minha família está tendo uma dificuldade num IPTU, num ITCMD, gostaria que você atendesse. Então, essa postura de respeito com o contador, com o próprio empresário, que às vezes não entende, também está brabo por estar sendo tão cobrado, afinal de contas, a nossa carga tributária é uma das maiores do mundo, né? E vem crescendo e a situação parece que está cada vez mais difícil para o empresário. Então, ele também está ansioso por você, advogado, que está para chegar lá na empresa dele. E não tenha medo de começar pequeno. Às vezes, você só quer pegar uma grande empresa, mas, em verdade, se você refletir, às vezes você não está nem preparado para pegar aquela grande empresa. Você não tem ainda, nesse momento, porque é um caminhar, ainda você não tem estrutura para pegar, porque uma empresa maior exige também mais trabalho. E se você pegar o pequeno comerciante do teu bairro, dono do açougue, dono do mercadinho, dono da oficina de peças, ali de uma empresa que tenha monofásico, você consegue ter uma boa remuneração, você consegue atender bem esse cliente e ele indicar você para outras empresas. E o executivo fiscal se mostra assim. O executivo fiscal, você acaba se tornando
um assessor constante do empresário. E isso traz uma remuneração, porque você cobra várias sistemáticas, a senhora sempre indica vários métodos de cobrança, né? Ensina como cobrar, como trazer renda para dentro de um escritório de advocacia, por menor que ele seja. E essa renda fracionada, que às vezes você fica pensando, eu vou cobrar um valor bom do honorário, 30% no final. Mas esse final pode ser o final do ICMS, que levou 17 anos para ser julgado. E aí você tem que repensar. Então, essa forma de uma cobrança de um honorário de entrada, mais uma assessoria mensal, mais uma taxa ali de manutenção do processo, mais um êxito, isso vai te levando a um aumento de trabalho, porque você está ao lado do empresário. E isso constantemente ele começa a te passar demandas. Demandas que às vezes ele não ia nem olhar. Um IPVA do carro, um valor menor, um inventário da família lá que tem uma avaliação de um imóvel lá, de um ITBI, um ITCMD errado, e você consegue ter uma demanda maior de trabalho e mais remuneração. Isso o curso realmente abriu, né, clarificou essa situação para a gente, trouxe luz num lugar que você pensava assim, o tributário você cobra no final se ganhar. E não é isso, não é verdade. Você consegue ter uma renda constante, uma manutenção muito boa, uma proximidade com o empresário para levar mais soluções para ele, porque o empresário brasileiro ele está preparado. Você encontra empresários que têm 3 faculdades. O cara é contador, advogado e administrador. É economista, administrador de empresa e sei lá o quê. Estão muito preparados. Então, se você conseguir levar para ele soluções verdadeiras, que é o que o curso propõe, coisas pé no chão, não milagres. Não é isso. Eu nunca vi no curso, nunca vi a senhora falando, professora, sobre milagres. Milagres não existem. Soluções mágicas, coisas que, né, algumas empresas atuam, isso não é sólido. Você vai construir um castelo de areia, vai ter problema. O curso propõe soluções verdadeiras, concretas, reais e respaldada no que o judiciário tem mostrado. Porque é de lá, afinal de contas, que sairá a resposta do que o empresário vem buscando. E por demorado ou rápido que seja, essa resposta vai vir. E aí você tem que estar preocupado e atento que a conta vai chegar. Você prometer para o empresário que vai ganhar, seja um mandado de segurança, que a gente fala, não tem custas, mas tem uma despesa, tem uma resposta desse mandado de segurança que vai vir, que você vai ter que transmitir para esse empresário. Então, é muito importante essa transparência, porque o empresário sabe onde ele está pisando. O empresário quer alguém ao seu lado para fortalecer a sua empresa e não enfraquecer. E você levando esse conhecimento que o curso transmite, você, inclusive, consegue o respeito do empresário. Porque ele fala assim, poxa, mas eu cansei de levar os seus materiais impressos. Imprimi todo o curso em apostilas e levo e leio ali a citação que a senhora põe do STJ. Olha aqui, ó. Talvez a gente pudesse fazer dessa forma, mas a decisão do STJ aqui não vai ser favorável. Há um risco. O empresário fica tão feliz com aquilo ali e é tão bom para a gente, porque não é você, o advogado, que está dando ou não, digamos assim, para ele. É o STJ. Isso aqui não é respaldado pelo STJ. Essa tese, essa sua ideia que você ouviu por alto, alguém que veio lhe contar aqui que daria para fazer um milagre, não é bem um milagre. Então, olha que a decisão está escrito, o senhor mesmo pode consultar ali na internet. E você conquista ele, né? Não é só, você não conquista o empresário só falando coisas boas, você conquista o empresário mostrando a realidade, porque hoje eles têm medo de aventureiros, né? Perfeitamente. Você ganha confiança mesmo, né? Perfeitamente. E isso, eu sou prova viva disso. Aqui no Sul, acredito que no resto do Brasil tenha muito disso, existem 2 ou 3 grandes consultorias aí que oferecem milagre.
E eu consegui pegar grandes empresas jogando limpo. E o empresário falou, eu sei que aquele escritório é muito maior que o teu, que eles têm muito mais nome que o teu, mas eles também não têm uma coisa que você teve, transparência e honestidade, seriedade, chegar aqui e falar realmente que pode não dar certo. E o empresário quer isso. No momento que ele precisa tomar uma decisão, ele não precisa alguém enfeitando o pavão para ele ali. Ele precisa realmente olhar essa decisão. Olha, muitos já me falaram, nunca o cara trouxe uma decisão para mim aqui, dizendo, olha, isso aqui está no site do STJ, é só você entrar lá, não sou eu que estou inventando. Está escrito lá, do seu material. Então, aqui é um curso que eu fiz, tá aqui o material, mas você entra no STJ e verifica ali. Então, isso abre muitas portas. Essa verdade que a senhora sempre levou para nós, tanto no curso como nas mentorias, né? Seja transparente com o cliente, seja transparente com o contador, porque o contador, como nos recebe também essas consultorias prometendo milagres, recebe também pessoas que talvez não sejam tão transparentes, né? E às vezes você chega ali e a professora fala uma coisa muito assim importante. Não desista no primeiro não. Porque você leva um não, porque aquele contador ele já está tão cansado de ouvir milagre, tão cansado de coisas que não existem serem prometidas, que ele acaba te recebendo da mesma forma. Mas se você chegar com uma postura de mostrar para ele, de explicar isso, de que, olha, eu não vim aqui oferecer milagre, eu não vim aqui apontar erro, até porque se fosse para numa simples consulta do empresário, eu diria, na dúvida, recolha, eu também diria, eu já cansei de falar para o empresário, o senhor não quer risco nenhum, não quer ter problema nenhum, está em dúvida, já falou com o contador, olhou ali, realmente os tribunais estão oscilando, pode ser que sim, pode ser que não, recolha. Você também tem que ser transparente com o cliente. Tem coisas que não tem solução, tem que pagar. Por quê? Porque esse empresário é mais seguro, ele não quer correr risco nenhum, ele não quer, por vários motivos, por projetos de compliance, porque ele é auditado, porque ele tem investimento externo, às vezes ele nem pode estar no judiciário. Ele não quer estar lá, porque aquilo custa mais caro de um ponto de vista societário para ele. Então, o empresário quer a tua opinião, quer um parecer teu, que são coisas que eu aprendi também a fazer e remunerar, né, ter essa monetização no curso, com uma consulta, com um parecer, com uma opinião legal que você pode fornecer para o empresário. O curso ensinou isso. E mais, deu conteúdo para a gente, que é o estudante, que somos alunos, humildemente começar a fazer os pareceres, né, simples ali, estudando a senhora e alguns doutrinadores, mas que você vai evoluindo e também é uma forma de remuneração muito boa. Um conselho que às vezes é aquele palpite que o empresário quer, você consegue também remunerar, montando um parecer, montando uma opinião legal, fundamentada, com as decisões, com o que a lei diz, levando aquilo mastigado para o empresário, levando ali montadinho numa folhinha, explicando para ele, ele vai valorizar aquilo ali. Basta você conseguir mostrar para ele que você vai trabalhar um número de horas, que você vai dedicar um tempo para aquilo ali e fazer um trabalho bem feito. Nunca deixe de começar por esses pequenos casos que eles ajudam a gente a criar coragem, a criar bagagem para coisas maiores. A conquistar a segurança, né? E a nossa própria segurança, né? Quando você é seguro, você passa essa segurança para o outro, né? Então, é isso, os casos pequenos levam a casos grandes e com segurança também em relação. Isso. E nas O execuções. mesmo empresário, só Sim. complementando sobre o mesmo empresário que ele tem uma causa milionária, vamos dizer, ele tem a causa do IPTU da casa dele. Ele tem a causa do IPVA
do funcionário dele, que trabalha na empresa, que ele comprou um veículo, ele precisa... Eu entrei em empresa assim, grande empresa multinacional, resolvendo um problema de IPVA do caseiro do dono da empresa. E o cara gostou, por quê? Porque ele tinha aquele problema e ninguém resolvia, e ele era atendido por uma banca respeitável. Mas ninguém queria resolver aquele problema dele. Só que aquilo tirava o sono. Cada vez que ele ia sair de casa, ele via o caseiro lá, e ele se sentia constrangido. E um dia, a vida leva a gente aqui, conversa ali, como a senhora fala, vai tomar um café na padaria, não perca a oportunidade, né? Opa, não, eu vejo o teu funcionário. Não, mas ó, ele não tem condição. Me dá aqui esse negócio que eu vejo. Fui lá, resolvi. Uma semana depois me chamou na empresa, ó, que eu tenho mais 2 probleminha aqui, um problema de um terreno que eu comprei, tem IPTU atrasado, você lida com isso aí? Sim, isso é tributário, IPTU, me dá aqui que eu vou ver. Cheguei lá, viu, tá atrasado mesmo, tem que pagar. Não, se eu pagar, fica tudo certo, fica tudo certo. E assim você vai evoluindo. Um ano depois, hoje, graças a Deus, transferiu todo o jurídico integral para dentro do meu escritório. De coisas que eu tive que avançar, aprender espanhol para venda na América Latina, contratos e tudo mais. Então, devagarinho, aprendendo, continuo aprendendo, tenho, né, um mundo aí pela frente para aprender, para estudar, mas é essa causa pequena que soluciona o problema do empresário, que faz com que ele, poxa, eu quero alguém aqui que queira me ajudar a levar a minha empresa. Eu sempre dou esse exemplo, o empresário, a empresa dele normalmente é como se fosse um filho dele. O empresário, aquilo o sucesso dele está ali. Ele dedicou muitas vezes, a gente está acostumado aí a trabalhar 12, 14, 15 horas por dia, tem empresário que chega às 5 da manhã e sai às 10 da noite da empresa. Aquilo ali brilha aos olhos dele. Quando ele percebe alguém realmente preocupado em ajudar ele a caminhar, não aí ganhar lá um honorário e tchau e vou embora, não isso. Ele se apega a você. Ele se apega. Você tem uma porta de entrada fantástica, realmente diferenciada, e ele não vai perder essa oportunidade. Ele não quer um escritório com um papel bonito, com um time bonito. Ele quer alguém que solucione os problemas dele. Ele quer alguém que ajude a empresa dele a resolver. Ele quer um resolvedor de problemas. Isso é o que o Você Tributarista fez. Eu já era pós-graduado, mas você se torna, digamos, de uma pessoa só da parte de livros, você Teórica, vai né? teórico para o mundo prático. Realmente se consegue enxergar insights muito bacanas. Volto a dizer, o sábado, a mentoria do sábado é enriquecedora. Se você não participar falando, não participar perguntando, se você só ouvir a mentoria, às vezes eu estou trabalhando, não consigo participar, mas eu ponho para ouvir e fico ali só ouvindo. E não minto, ó, tá aqui, ó, um papelzinho e um lápis, marcando, poxa, isso aqui eu nunca tinha pensado. Tá em ideias de teses até, né? Olha só o que o cara lá do Rio de Janeiro falou. Olha lá o fulano da Bahia, o cara falou esse negócio, que coisa incrível, não tinha pensado. Impostos de gasolina, então ajuda imensamente, te conecta, né? Eu digo assim, o Você Tributarista, ele faz a subsunção fático-normativa né, do advogado com o mundo real. Então você se conecta da lei com o mundo real, com o Você Tributarista. A senhora conseguiu esse dom especial de professora, dessa simplicidade de levar realmente, verdadeiramente conhecimento. E aí é importante uma coisa que eu queria falar, professor, para não esquecer. É fácil? Não é fácil. É só pagar o curso e pronto? Não. Incrível que pareça, tem que assistir o curso. Tem que estudar, Não tem milagre, é como essas consultorias, né? Não existe milagre. Não é assim, eu paguei o curso lá, tá?
tá pago. Você não vai aprender, você tem que assistir, você tem que praticar. A frase, de novo, vá ao campo de batalha. Vá, vários colegas, eu falo para vários colegas que me procuram, que eu faço parceria, não, mas eu tenho medo, viu? Você precisa romper esse medo, você precisa ir lá. Não, mas eu tenho medo na hora de ir lá conversar e não saber responder. Eu sempre digo, o que a professora Fabiana fala? Estude, se prepare e vá. Se não sabe responder, seja transparente. Isso vai valorizar você, não vai te diminuir. Isso vai valorizar quando você falar assim, poxa, isso eu não sei. Hoje eu atendo uma das maiores imobiliárias do Paraná na área tributária. E a família toda são advogados super competentes, uma grande banca. E esses dias eu tive esse exemplo, né? Um senhor lá que tem 55 anos de advocacia, uma das primeiras OAB do Paraná. Eu falei, olha, isso que o senhor perguntou, eu não sei dizer. Eu nunca vi um caso assim. Se for possível, eu ter um prazo, eu poder estudar sobre isso para lhe trazer um retorno, eu ficaria mais confortável. Nós podemos debater assim no campo das ideias, o que eu acho hoje, mas é só uma opinião, eu não tenho fundamento para isso, porque é um caso que realmente eu nunca tinha visto. Um caso novo, eu não conhecia a legislação. Ele veio me falar no final a confiança que deu a ele de toda a reunião, de quase 2 horas conversando, foi nesse momento. Porque ele estava muito em dúvida, que todas as perguntas que ele fazia, eu dava uma resposta. Uhum. E ele ficou, poxa, mas eles não são do... eles não são do ramo tributário. Ele, pô, será que é isso mesmo? Quando eu falei, olha, esse ponto realmente eu não sei. Isso ajuda, então, o aluno que está começando, que vai iniciar essa caminhada, não deixe de aprender. Vai ser árduo a caminhada, vai ser difícil, porque se você quer uma coisa grande, uma coisa que rompa os limites do que você vem estudando, você vai ter que estudar mais do que está estudando hoje? Vai. Você vai ter que ler mais, vai ter que assistir aulas, vai ter que acordar cedo no sábado, e as primeiras mentorias, a senhora tinha uma capacidade ali que incrível, começava às 9, terminava às 4 da tarde, quer dizer, uma coisa assim fabulosa. É isso, enquanto alguém no sábado está jogando bola, está passeando, você está ali estudando. O que é o resumo de tudo isso? Vale a pena. Vale a pena. Você consegue. É um diferencial, mas você precisa também fazer a sua parte. O curso dá todas as ferramentas. Eu digo assim, o curso é uma caixa de ferramentas. Você precisa abrir ela. O curso é um livro, né? Eu sempre gosto de deixar aqui o livro da senhora da prova, que me ajuda muito. Se você não ler ele, o curso não te ajuda. Então, você precisa abrir o curso, ver as aulas, porque aí as dúvidas vão vir. Aí os problemas você começa a falar, nossa, mas aqui eu não entendi bem. Não entendi bem esse negócio do ITBI, da avaliação, vale qual valor, mas o que foi decidido bem? Então, você marca essa dúvida e vai para a mentoria no fim do mês. Vai na mentoria, olha, professor, eu li lá, não entendi, teve um conhecido que perguntou, e ali a senhora arremata o ensinamento e não há como sair com dúvidas. Então, o curso é muito enriquecedor nisso. Eu aprendi na lei de execução fiscal fazendo isso, indo ver situações de clientes com problemas pequenos de IPTU, às vezes um valor de ICMS, às vezes um caminhão parado entre estados ali, porque a fiscalização quer cobrar o transporte de uma colheitadeira, uma carga que só está depositada porque a fazenda fica no outro estado, aqui no Mato Grosso, aqui no Paraná, no Mato Grosso do Sul, tem muitas questões desse tipo, e às vezes você vai lá para liberar esse caminhão, libera, e aí você precisa dar continuidade, você precisa explicar, e daí se você parar naquilo ali, você não consegue evoluir. Então você precisa continuar atendendo os clientes. A próxima vez vai acontecer de novo, porque o Estado lá entende que ele é assim, ele deve de receber e tal.
Então, se você não pagar isso, vai virar um documento lá que a prefeitura chama, ou o Estado chama, ou a Receita Federal chama de CDA. E essa CDA é um documento que não vem uma historinha contando para você. Não vem assim você dizer, não, isso aí eles estão mentindo. É um documento cheio de número de lei, com um monte de artigo, com valores. É um cheque da administração. E vai ser cobrado, porque a lei diz assim, né? Ela tem presunção de validade, veracidade, e a gente precisa combater isso. E vai chegar uma execução, a gente está tendo empresas que licitam, vai criar muitos problemas para você, porque a licitação você precisa das negativas, você precisa poder participar, e nesse momento ele já percebe que ele precisa de você junto com ele, constantemente ao lado dele, para assessorar ele. E aí você consegue dar esse atendimento, né? Além da defesa, naturalmente, no executivo, né? Eu falei sempre do processo administrativo. Grandes cidades. Eu tenho um exemplo muito marcante para mim, porque eu até não sabia o tamanho tão grande que era, né? São Luís do Maranhão. E uma colega de lá, né? A gente faz parceria e tal, e um dia ela me falou, disse, não, você vá na prefeitura e peça o processo administrativo. Eles não têm. Eu falei, não tem como não ter. Que tamanho que é São Luís? Eu achei que era menor que Ponta Grossa, né? Ponta Grossa tem 400 mil habitantes, nem isso. Não, nós aqui temos quase 1 milhão de habitantes, uma coisa assim que ela me falou. Eu falei, meu Deus, uma cidade desse tamanho não tem o processo de museu, não tem a documentação que embasa esse executivo. E aí aprendi também nos sábados, aí nas mentorias, de eu pedir para complementar a defesa no executivo fiscal após a vinda da documentação. Né? Que isso é uma coisa importante de você. Você vai fazer uma defesa, tá só a CDA ali. Não há muito do que falar se você não for analisar ali prescrição e tal. Então você precisa do processo administrativo para saber a origem disso que está ali. Que tributo que foi lançado, o que foi cobrado, né? Como está sendo cobrado, está prescrito, houve decadência. Quando você realiza essa defesa e pede prazo para quando o município apresentar essa documentação do processo administrativo, que você não teve acesso, ou o município lhe informou que você não teria direito ou não teria a cópia, você, vindo essa documentação, você pode complementar essa defesa, você pode melhorar, elucidar ela melhor para o juiz, que esse é o trabalho também do advogado, né? Facilitar o entendimento do juiz. Nós sabemos que a minha cidade aqui, Ponta Grossa, Curitiba tem, mas Ponta Grossa, se eu não me engano, faz 6 anos ou 7 que foi criada a vara da Fazenda Pública. Então, tinha um juiz, vou dar um exemplo, não é isso, mas tinha um juiz da família que há 30 anos estava julgando pensão alimentícia e virou o juiz da vara da Fazenda Pública. Não é culpa dele. A única pessoa que não tem culpa ali é o juiz, não adianta ficar bravo com ele. Então você tem que ajudar ele a entender. Você tem que ajudar ele. Eu tive casos assim, mencionei para a senhora, na tese, inclusive, dos 20 salários, que para um juiz federal aqui da nossa região, eu juntei um link da sua aula sobre os 20 salários. E realmente foi engraçado, porque nós somos do mesmo Rotary, e ele pediu para eu ir conversar com ele sobre isso. Né? E eu, na época, super preocupado, isso há quase 3 anos, né? Por isso que eu digo da bagagem. Eu, preocupado daquilo não ofender ele, eu não queria que ele achasse, né, que eu estava querendo dar uma aula para ele sobre aquilo. Mas ele é um juiz federal previdenciarista. Então, na cabeça dele, só tinha direito de recuperar o valor dos 20 salários se o empregado ganhasse mais que 20 salários, por empregado, não por folha total. Quando ele viu a aula, quando ele viu o conteúdo, levei material, visitei ele, ele falou, olha, realmente fiquei na dúvida agora, acho que isso aí não está certo. E, infelizmente, depois veio o voto da ministra Regina Helena Costa e caminhou. Mas são essas coisas que eu acho que o curso trouxe. O pensar tributário. Isso efetivamente mudou a forma de enxergar
como trabalhar e como atender o empresário. Pensar tributário, essa metodologia de raciocinar, realmente muitos passam pela faculdade, muitos nem têm direito tributário na faculdade. Eu tive, acho que 90 dias de aula, né, um trimestre de tributário, e você sai da faculdade com aquela palavra decorada, subsunção fático normativo. Você nem sabe o que é aquilo. Você não sabe. Poxa, tem isso aqui lá naquela matéria que se chama tributário, tem uma frase lá bonita que é isso. Mas o que é isso realmente? A verdade disso, pensar tributário. Isso o curso traz. Se você quer ser um advogado diferenciado, ser um advogado que realmente se importe com o cliente. Estamos falando de valores de vida, de valores de pessoas. Se você quer sair dessa massa genérica que há no mercado, o curso, sem sombra de dúvidas, traz essa clareza, e as suas aulas, a senhora, faz com que a gente consiga sentar na frente de um empresário experiente que está com seus advogados, ele chama para uma reunião com a contabilidade e com os advogados dele, para conversar com você. E você consegue, não é fácil, você sua, você fica nervoso, mas você consegue vencer aquele desafio e transmitir que é possível realizar uma defesa de tal forma, é possível trabalhar assim. E eu dou um exemplo claro. Como um professor quer o bom aluno como seu estagiário, um empresário quer o bom advogado ao seu lado, como nós advogados queremos os bons estagiários conosco, o contador que é o cara bom de cálculo ao lado dele, as pessoas querem pessoas boas ao seu lado. Seriedade, dedicação, pessoas que estudem, diferenciais. Você quer isso, porque tá tão raro no mercado, tá tão raro achar pessoas transparentes, honestas e que se dediquem, que queiram estudar. Eu uso uma frase assim, que a atenção e a dedicação ao cliente superam qualquer grande banca. Qualquer grande banca. Porque se você der atenção ao cliente e se dedicar para a causa dela, estudar bastante, ver as decisões dos tribunais, buscar aulas, fazer um curso diferenciado. Dar o feedback sempre, né? Porque um outro grande problema que aflige os clientes é o advogado vai lá, fecha o contrato, recebe os honorários iniciais, some. Inicial e some. Some. E ele pode não estar acontecendo nada no processo, mas avise o cliente que não andou, que não está acontecendo nada, para ele ter essa tranquilidade e manter esse contato com você, né? Porque isso é algo que eu vejo demais acontecer, e a maior reclamação, não só no tributário, né? Acho que em todas as áreas, mas é esse de fechar o contrato, iniciar o processo e desaparecer, né? Esse feedback constante, isso é importante também para essa fidelização, né? Esse exemplo é fantástico, que me trouxe à memória uma grande rede de concessionárias que eu peguei para advogar. Porque um grande escritório de Joinville, de Santa Catarina, fez isso em 2012 para eles e nunca mais apareceu. E eles me chamaram lá porque eles queriam saber o que estava acontecendo no processo. E aí todo aquele problema, olha, eu não posso entrar no processo do colega, vocês têm que falar com eles e tal. Chegou a um ponto, evoluiu bastante isso, mas chegou a um ponto de eles dizerem, nós vamos romper com aquele escritório, porque nós não temos atenção dele. Eu comparo o serviço do advogado, de estar presente na empresa e dando retorno, ao de um médico. Se você vai no médico, faz um exame, e nunca mais tem retorno sobre esse exame, você não dorme tranquilo.
O empresário é a mesma coisa, então ajude o empresário. Eu utilizo uma ferramenta assim, de deixar uma responsabilidade para o empresário, né? Eu digo para ele assim, olha, esse processo seu provavelmente é o processo mais importante seu, porque você deve ter poucos processos, e nós não gostamos de tratar o cliente como número. Então eu gostaria de um ônus para você, que é você sempre me contatar, me mandar o WhatsApp, me ajudar a cuidar do seu processo. Eu tenho uma rotina de mensalmente passar na empresa, todo mês. Mas mesmo assim, eu peço para que ele sempre me ajude por WhatsApp ou alguém da empresa, ali um braço direito, uma secretária, alguém dele, criar uma rotina de estar presente. Porque essa ferramenta que a senhora falou é tão importante de não sumir, como de criar uma constância em novos processos. Porque você volta lá para explicar para ele sobre a ação X. Nesse meio do caminho, ele falou, o empresário ele está sempre investindo, ele está sempre com um problema. Ele comprou um negócio que precisa ver se vai pagar imposto. Ele comprou um imóvel, ele não sabe se aquele valor está certo. Ele teve um problema lá de inventário na família que você pode resolver. Então, isso cria uma rotina de trabalho constante. Mas, efetivamente, se você sumir, que muitos advogados cometem esse erro, na área tributária também, de dar entrada e de não dar notícia. Nem que seja para você dizer, não teve notícia nenhuma até agora. Olha aqui o andamento e mostra para ele. A pessoa gosta de um papel. Então, essa dica me leva um papel para ele da movimentação. Olha aqui o teu processo. Ué, o que aconteceu? Nada. Está parado ainda. Poxa, mas é assim mesmo? É o judiciário, infelizmente. Tem uma demanda grande lá, está acumulada. Mas ele fica feliz porque você lembrou do problema dele. Você lembrou da situação dele. E se você não fizer isso, você acaba matando a tua rotina de trabalho com o empresário. E isso cria serviço para você. Isso cria indicação deste empresário, porque outros empresários vão falar com ele. E vai reclamar de empresário para empresário. Poxa, faz 6 meses, peguei um advogado. Pegue o meu. Eu já tive, graças a Deus, essa dizem que quando o cliente indica, realmente é um atendimento bom, né? Porque para ele indicar. Então eu fiquei feliz de ter isso, de clientes indicar e dizer, olha, né, o escritório não é a banca aí da capital que você tem. Só que pelo menos os caras atendem a gente. O próprio advogado vem aqui, não é como no teu caso, e isso é um exemplo bem comum que o empresário me deram. Pô, eu ligo essa semana, quem tá falando? Ah, é o João. Quem que é você, João? Não, eu sou estagiário aqui do Dr. X. Tá bom, semana que vem liga, quem é você? Ana. Quem que é Ana? Não, o João saiu, agora eu sou a nova estagiária. E um escritório grande não atende ele. E ele falou, olha, eu cansei de pagar a banca da advocacia e ser atendido por estagiário. Cansei disso. Então, você pequeno também tem chance de atender bem, de estar presente na vida desse empresário, que ele quer realmente alguém que se preocupe com ele. E a gente sabe, né, grandes bancas estão envolvidas em grandes situações, tem espaço para todo mundo, eles cuidam do problema deles. Nós que somos aí pequenininho, um grãozinho de areia, temos o nosso espacinho. Quem está começando hoje também tem seu espaço, porque é uma evolução. Como a gente está num determinado caminho, já evoluindo um pouquinho, você também tem coisa que você não quer atender. E você quer indicar para esse colega, não é nem parceria, é indicação. Colega, pegue você. Como esse dia, uma colega do Você Tributarista convidou para nós atender uma multinacional que está vindo da China. Falei para ela, colega, eu não consigo, eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho esse porte, né? Eu, assim, eu atendo 2 ou 3 multinacionais aqui, América Latina, né? Eu estou começando, e eu comecei a atender faz 1 ano, 8 meses. Eu estou ainda aprendendo isso, eu estou gatinhando. E essa empresa que você está falando,
eu recomendo você procurar uma parceria maior com alguém mais. Tem espaço para todo mundo. Tem para o pequenininho que está começando agora, para quem vai se inscrever essa semana, para fazer essa semana, que já vai ter um mini curso, que eu digo, porque a semana do Você Tributarista traz muito conteúdo, é enriquecedor. O treinamento que a gente vai ter, né? Treinamento é fantástico, traz, ele já te mostra, ele te acende coisas que você não observou. Eu desafio os colegas aí que estão na dúvida a assistirem essa semana e dizerem, não foi nada além do que eu vi na faculdade. Duvido, não conheço todas as faculdades do Brasil, talvez tenha alguma que tenha 2 anos de direito tributário, que seja fabulosa, talvez, não conheço mesmo, mas, gente, eu já vinha nessa caminhada desde 2009, 2008, e foi de um diferencial fantástico. Assista a semana mesmo inteira, não é assim, vou estar vendo um jogo de futebol aqui e ponho para passar ali a coisa, de vez em quando dou uma olhada ali. Não, assista, se desafie, sente num lugar silencioso, se concentre, veja a semana. Ela vai trazer conteúdo e soluções enriquecedoras. Eu vi isso, eu passei por isso, né? O curso muito mais, naturalmente, em uma semana, com o volume de coisa que tem para tratar, não dá para tratar tudo, tem que ver o curso. Mas é transformador. Isso, você consegue perceber que o pensar tributário te traz para a realidade de ver assim, cara, tem espaço para todo mundo. Eu ouvi da boca de empresário assim, Rodrigo, advogado tem pouco. Não tem, porque na minha cidade aqui tem 1.800 advogados inscritos na OAB regular, então é um número assim, nossa, no Brasil mais de 1 milhão, então todo mundo fala que tem muito advogado, e um empresário chegar e dizer, tem pouco advogado mesmo tem pouco, tem um monte de gente formada com OAB, mas se você quer ser diferente, se você quer ser qualificado, você tem que investir em si, você tem que fazer bons cursos, você tem que fazer a semana, né, de estudo, você tem que fazer o curso, você tem que comprar livros. O advogado tributarista, principalmente, precisa comprar livros, precisa estudar, precisa ir a congressos. O congresso esse ano, inclusive, a senhora já se tornou quase da família aqui em casa, até a minha esposa vai. De tantas aulas e sábados que ela vê, ela é economista e advogada também, formada em Direito, lida na área financeira, mas ela gosta tanto e vai junto no congresso. Não, esse ano eu quero ir junto, vou assistir, poxa, porque ela lida com muitos empresários na área financeira, na área do direito, né, financeiro e economia, e ela fala isso também, tributarista tem pouco. Tributarista está faltando no mercado. Mas quem queira realmente trabalhar, se dedicar, se investir. E o caminho é longo? Claro que é. O caminho é difícil? Claro que sim. Coisas de qualidade demora mais para você aprender, custam mais, você precisa se dedicar um pouquinho de hora por dia para aquilo ali, porque senão você não tem um diferencial, você não consegue aprender. Mas quem quer se transformar, quer viver do direito tributário, tem tranquilamente no processo administrativo tributário, no executivo fiscal, uma ferramenta muito boa para ter uma renda significativa. Não estou falando de renda para sobreviver. Já falamos sobre isso. Eu falei, quando nós conversamos sobre o 20 salário, que a senhora trouxe naquela época e traz, porque eu vim de um momento de pandemia, de problemas com concessionárias da família, da minha esposa, com dificuldade financeira por causa da pandemia. A senhora traz dignidade para o advogado. E eu atribuo ao Você Tributarista e à senhora, tranquilamente, né? Não quero ficar
emocionado, mas eu já me mantive e dependi, graças a Deus, são coisas de Deus, de ter visto aquela live da senhora, porque hoje não mais, mas durante aí quase 1 ano e meio, de a única fonte de renda ser o tributário. E se não fosse ele, sinceramente, teria problemas de manutenção familiar. Uhum. Então, o tributário, a senhora traz dignidade para o advogado. Traz dignidade porque o advogado consegue mais que sobreviver. Ele consegue ter uma vida digna. Ele consegue também parar e pensar e dizer, por isso aqui eu não quero trabalhar. Por isso aqui que outras áreas estão fazendo, eu quero que entendam bem este recado, porque não é assim, eu tenho um pensamento assim de energia, né, de Deus, não, eu nunca dispenso o serviço. Aprendi isso e tenho na minha mente, porque eu acredito que quando você fala não, o serviço vai embora e tal, mas assim, graças a Deus, eu já tive essa oportunidade de dizer assim, mas você está cobrando, só um exemplo, não é para a OAB não achar, né, que estou dando valor de ser nada, mas assim, o serviço custa 5, mas tem um advogado lá que faz por R$300. Olha, então procure esse advogado. Não há como fazer um serviço desse por R$300. Eu acho que nem o advogado entendeu o que você quer que seja feito. Porque um serviço que na tabela da OAB de honorários mínimos está 3, eu estou cobrando 5 e alguém está fazendo por 10% do valor, essa pessoa não entendeu o conteúdo ou ela não sabe o que está fazendo. Então isso é dignidade, isso que a senhora trouxe, ou você tributarista trouxe. Eu deixo no escritório aqui a bolsinha sempre, porque é um orgulho para mim, né, mostrar. Do primeiro congresso, estaremos lá esse ano, no anterior eu não pude ir por problema de saúde, mas essa dignidade de você poder parar de passar aperto e ver várias ferramentas que mesmo eu que tive dentro do sistema, né, do lado de lá do balcão, eu digo, como a senhora ensina que você pode vender um parecer, você pode cobrar mensal, você pode cobrar uma manutenção, você pode cobrar consultoria, ferramentas que a gente não via. São coisas que, como você abre uma caixa de ferramenta e olha e você vê aquela ferramenta, ele nem sabe para que serve. O você tributarista traz isso. Traz essa dignidade de olhar e falar, poxa, isso aqui eu consigo fazer. E eu dei o exemplo da empresa de fora, porque, sim, realmente é muito grande, porque eu sou corajoso. Eu sou, como a senhora diz ali, sigo o seu exemplo de vá ao campo de batalha. Eu já teve vezes de realmente não dar tempo, não tinha chego naquela aula, e o cliente precisa de X tema, ICMS. Vou lá, vou atender. ICMS eu sei, mas algum tributo. Vou atender. E voltar de noite e começar às 11 horas da noite a assistir suas aulas e ir até às 4 da manhã. E pegar livro e correr detrás para aprender. E às vezes fazer parceria com outros colegas, com outros escritórios. Então, o que a senhora fala ali sobre você não precisa aprender tudo, isso foi marcante para mim. Você não precisa, não, primeiro eu tenho que fazer todo o curso e depois eu tenho que fazer uma pós-graduação sobre tributário. Meu sonho é ir para São Paulo e fazer o mestrado lá em São Paulo. Um dia eu vou conseguir, ano que vem, se Deus quiser, eu consigo. Tenho um sonho de estar aí em São Paulo. E aí tenho que fazer um mestrado, primeiro para poder atender o cliente. Não, a ferramenta que a senhora deu ao contrário, vá ao campo de batalha, vá ao encontro do problema. E aí, naturalmente, isso não é de maneira alguma um conselho para trabalhar despreparado, é ao contrário, se prepare ao longo do caminho, na jornada, porque você consegue, e eu digo de cadeira isso, você consegue recursos até, renda mesmo, dinheiro para poder pagar essas coisas, esses cursos. Para mim foi marcante o curso porque eu comecei voltando a atuar de uma forma totalmente diferente, lá na pandemia, no primeiro curso, acho que foi o que fiz. E com uma dificuldade financeira envergonhadora, né?
porque eu vinha de um problema familiar da minha mãe com câncer, que desestruturou toda a nossa família e faleceu, e tivemos muitas despesas. E já na sequência a pandemia que quebrou as empresas que eram da minha esposa e que nós nos mantínhamos com isso, né? Aliados ali a uma dificuldade imensa da advocacia. E chegou um momento que, obra de Deus, eu consegui fazer o curso, e isso, ao longo da caminhada, já daquele ano de 2020, já ia obtendo renda do curso, do que eu aprendi ali, de pequenas coisas mais simples, naturalmente, naquele momento, lá em 2020, mas que realmente me ajudaram muito. Defesinha administrativa, a senhora sempre fala, não abra mão do administrativo. Eu não entendia isso lá no início. Eu falei assim, mas como não? O advogado tem que advogar, tem que brigar. Nós fomos treinados na faculdade para isso. Para o judiciário, nós temos processo de tudo. Nós temos processo civil, processo do trabalho, processo penal, processo de tudo é processo. Mas você também precisa entender que existe o processo administrativo e que essas empresas que licitam, que é uma porta de entrada gigante, você tem um amigo que na tua cidade tem isso, ele vende verdura para a prefeitura, essa empresa ela licita, ele vende pão, ele é dono da padaria, ele vende pão para a Secretaria de Educação, ele licita junto ao município, ele entrega, aqui a nossa região é do agro, né? Então ele entrega verdura, entrega produtos orgânicos para merenda escolar, ele licita junto ao município. Esta pessoa tem demandas tributárias para ser atendida, tem questões que podem ser ajudadas dentro do município no processo administrativo, ele não pode ter problema, porque senão ele não tem a negativa. Então não abra mão do processo administrativo. Só aí você já paga 5 vezes o curso, você é tributarista, você já tem uma renda digna, você começa a atender esse pequeno produtor, o pequeno dono da padaria, e daqui a pouco esse cara, ele tem vários fornecedores maior, e ele vai falar de você. Ele vai falar que o advogado dele atendeu bem, resolveu um problema, e tá cheio de gente sem advogado. Ah, mas a multinacional tal, muito grande, tem advogado. Mas ela, olha, eu tenho um número assim que eu vou falar aproximado, porque com a Covid, eu tive Covid, eu sofri de problema na memória. Mas aproximado, quando eu era diretor de tributos, aqui em Ponta Grossa, nós tínhamos, vamos falar assim, grandes empresas, 20 grandes empresas multinacionais. O cadastro técnico do município de empresas em Ponta Grossa era de 40 mil empresas. Nossa. Dos Campos Gerais, mais de 150 mil empresas. Então pare de querer brigar com a banca grande que atende aqueles 20 grandes empresários, que você nem tem condições de atender aquelas 20 indústrias gigantescas. Eu estou falando da Ambev, empresas aqui da região Heineken, que é um grande campo da indústria cervejeira e de garrafas, né, no Brasil. Então, você nem tem suporte para atender aquilo ali. Deixa aquilo para aqueles 20 advogados. E olhe para o lado de cá, que tem 40 mil empresas na cidade e tem 150 mil empresas nos Campos Gerais. Hoje, estou dando números aí de 2015, 2013. Então, você tem um número muito grande de empresas que não estão sendo atendidas, que não tem advogado, não tem ninguém. Deus fala assim, ah, mas é ruim, porque lá a empresa tal já tem advogado. Mas o que você está indo fazer lá? Você tem outras 100 mil que não tem advogado, que são, a gente fala assim, pequenas e médias empresas, né? O pessoal precisa prestar atenção nisso. Uma pequena empresa, né, que está no Simples Nacional, ela fatura 4,8 milhão ano. Essa empresa ganha 400 mil por mês. Não é pequena. Não é pequena. A gente fala pequena, mas... Gente, uma empresa que fature aí 50, 100 mil reais por mês é uma super empresa para você atender. Você pode atender muita coisa dali. Esse empresário está tendo uma vida muito boa. Ele tem 2, 3 carros, você tem problema de PVA para ele, ele tem apartamento na praia, você tem coisa de TCMD para ver, coisa de TBI. Normalmente esse cara está sobrando um dinheirinho, ele já está comprando coisas em leilão. Você pode trabalhar o valor do ITBI no leilão. A quantidade de temas que a senhora apresenta no Você Tributarista
é formidável. Coisas que você nem imaginasse. Nossa, mas dá para questionar isso aqui. Então, o curso ele traz coisas para quem está começando, muito material para quem está começando, muito tema para ganhar dinheiro quem está começando. Traz para o médio advogado, para o mediano, e traz para os maiores também, para quem já está assim, num escritório maior, ou tem o seu escritório maior. Então, tem matéria para todo mundo. Ele é muito eclético. Então, ele abrange muita gente. E traz para aquele advogado que cansou de estar aí trabalhando por 2, 3 mil reais. Que não. Se ele fizer conta, é melhor ele ficar parado em casa, porque daí o que ele gasta de ônibus, gasolina, estacionamento, chega no fim do mês não sobra nada. E no tributário ele sai desse mundo difícil, infelizmente, para a classe, né? É lamentável, porque a gente sabe que está cheio de boas pessoas, de pessoas lutando mesmo, né? Pelo trabalho, pelo dia a dia, e estão ganhando não o justo. Eles poderiam ganhar mais. E aqui tem uma luz no fim do túnel, que é o você tributarista. Há uma luz, o pensar tributário faz você conseguir enxergar honorários em lugares que ninguém enxergou. Então isso foi marcante, é marcante para mim. Eu já várias vezes me policio, né, para não ficar emotivo, mas foi marcante para mim, efetivamente. Para minha família, eu consegui dignidade para a família, consegui reencaminhar as coisas, né, honrar coisas que é difícil a gente falar, mas a pandemia trouxe momentos difíceis e que não conseguia honrar de outra forma, e que consigo, com o pensar tributário, aliar isso, soluções financeiras que eu não pude arcar num determinado momento, inclusive com o direito tributário. Para fornecedores buscando e falando, eu consigo fazer isso, consigo te atender, posso acertar assim, e ainda você me paga tanto de honorário por mês e eu defendo isso, isso e aquilo. Quer dizer, tentando sempre, e aprendi isso, fazer do limão uma limonada, né? Então a gente tem que lutar contra isso, de não baixar a cabeça e ficar num canto, porque coisas como depressão e tudo vem assombrar a sua mente, mas há uma saída, há uma possibilidade. Sempre fui muito transparente quando falei, já no passado e hoje, e digo claramente, a senhora nunca ofertou um milagre, nunca ofereceu algo assim como a gente encontra nas redes aí, né? Coisas milagrosas, coisas que não existem. É importante frisar de novo, o caminho é difícil, o caminho é de trabalho. Não, mas eu quero trabalhar só a carga horária da OAB, lá as 4 horinhas diárias, 6 horinhas. Tranquilo, às vezes, para aquela pessoa naquele momento é o suficiente ou é o que dá para ser feito, porque a vida da gente é dinâmica e é difícil, você depende de conciliar com um monte de coisa. Não estou julgando ninguém, não é isso. Eu só estou dizendo que para quem ver o anúncio, quem tiver conhecimento, saiba que aquilo que está sendo falado ali no Instagram, no YouTube, a sua apresentação do trabalho do Você Tributarista é verdadeira, é real, é palpável e é exequível. É possível fazer aquilo. Requer dedicação? Requer. Às vezes, eu dou um exemplo assim, você tributarista é como aquela monografia do fim do curso lá na faculdade. Às vezes você deixou um pouquinho para lá aquele trabalho. E aí tá chegando ali no fim do ano que você, poxa, mas eu tive que amanhecer algumas madrugadas para terminar a minha monografia. É assim mesmo. A vida é assim. O curso Você Tributarista é assim. Acabei de dar o exemplo, de verdade. Peguei casos que precisava estudar mais, precisava saber mais. Amanheci algumas noites vendo e revendo, e não, quando não entendia, mandava pergunta. O suporte é fabuloso. O pessoal aí do suporte da senhora estão de parabéns, a equipe realmente
diferenciadas, são pessoas super atenciosas. No congresso agora mesmo, eu tive alguma dificuldade ali na hora com a tecnologia, eu me bato um pouquinho, e eu, quando fiz a inscrição, não sei o que aconteceu, que saiu duas compras do congresso em nome da minha esposa. Daí eu falei, nossa, eu fiz alguma coisa errada. Mandei de noite, estava respondido o e-mail, não, fique tranquilo, nós já adequamos, tá tudo certo. Então a equipe é muito qualificada, muito séria, dão o retorno, você vai ter um feedback real. As aulas de sábado, né, as mentorias aos sábados são muito boas. O conteúdo que é apresentado na semana, né, é enriquecedor, é diferenciado. Eu desafio alguém que assista. Eu já tinha pós-graduação, já tinha trabalhado 2 anos na PGE do Estado, tinha ficado 5, 6 anos na diretoria de tributos do município. Quando vi, foi enriquecedor. Tinha muita coisa. Direito tributário tem muita coisa para estudar. Estou gatinhando ainda, nem fiquei de pé. Estou gatinhando ali, mas eu sempre digo assim, eu sou mais teimoso do que estudioso, porque eu fico teimando. Se eu não aprendo, eu fico ali, vou indo atrás, e vou insistindo com aquilo ali, do que assim, é inteligente. É mais dedicação e ficar persistindo e tentando procurar colegas que já passaram pelo problema. Volta e meia me socorro nos colegas do curso aí mesmo, vários auditores da Receita Estadual, auditores não sei da onde, super qualificado no tema ali do ICMS e tal, que ajudam. O grupo é enriquecedor, né? Essa comunidade é enriquecedora. Então faz toda uma diferença se o aluno e o advogado quer mudar a situação econômica em que ele está. Ele tem uma porta muito boa, uma ferramenta muito grande em suas mãos. Precisa se dedicar, mas há um caminho, né? E eu digo, não esqueça a execução fiscal e o processo administrativo. Ele ajuda muito. Tem processos administrativos em município que demora muito. Então, se você cobrar uma consultoria simplesinha mensal da empresa para acompanhar, você fica 2, 3 anos acompanhando aquilo ali. Porque a administração pública, infelizmente, talvez não tenha estrutura, talvez falte gente, não é culpa das pessoas que estão lá. Eu volto a dizer, as pessoas que estão lá, de 10 pessoas, 9 são super trabalhadoras, são competentes, realmente querem tentar fazer o certo. A grande maioria é dedicada, mas não tem treinamento. Eu digo assim, ó, se eu hoje estivesse na prefeitura, eu acabei virando depois secretário de gestão e administração do município, eu com certeza faria toda a equipe desse setor de RH e da contabilidade fazer o curso Você Tributarista, para capacitar essas pessoas. Capacitá-las, precisam entender, precisa ter equipamento para essa gente poder trabalhar melhor. Tem pessoas muito boas, as receitas estaduais, as procuradorias do estado, com pessoas muito boas. Você aprende muito se você for até uma PGE, né, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional. Você é muito bem atendido, elas são pessoas extremamente valiosas e dedicadas. Às vezes, pela estrutura, por essa questão aí do online, tem uma dificuldade no atendimento, mas você encontra respostas. E você consegue ter bagagem para ir fazer a pergunta lá com o Você Tributarista, com o curso, com a semana. Então, é uma honra, professora, mais uma vez, eu digo, eu tributo isso muito a Deus, de ter cruzado e encontrado, né, porque foi nas redes sociais, assim, foi um acaso. Eu já havia conhecido o seu nome, já havia, eu acho até que já tinha o livro da senhora, mas não conhecia a senhora pessoalmente, não. Então foi uma coisa gratificante. Quando eu vi, eu falei, poxa, eu vou fazer, e realmente foi verdadeiro. Para quem está na dúvida, né, de será que é entregue mesmo, o conteúdo é uma equipe séria, a senhora irreparável como professora, como a qualidade técnica da senhora, né, muito grande, como agregadora dessa turma, dessa equipe aí do grupo Você Tributarista, realmente uma família.
a todo momento nós temos um projeto aí que em breve vai ser lançado e ainda, né, é uma surpresa, mas só deu certo por causa da senhora. A senhora foi a grande incentivadora disso, em verdade. Lá no primeiro congresso, a senhora foi, algumas pessoas falam assim, mas fulano que teve a ideia, fulano que teve a ideia. Eu digo, não, não é isso. A ideia saiu lá do congresso, a ideia é da professora, a ideia não é minha. A ideia, o incentivo foi da professora. E eu ainda também tenho vontade de escrever um livro sobre prática tributária, mas a prática simples mesmo, prática mesmo do dia a dia. Porque a gente tem medo, você quando veio a primeira vez, você fala assim, todo mundo, não, tributário não, isso aí eu já fiz direito porque eu não gosto de número, não gosto de conta, né? A gente ouve muito isso. E o curso, a senhora desmistificou isso, então a ideia, o trabalho, esse fruto que está para nascer só foi edificado por causa da senhora, nasceu do congresso, na verdade, não foi depois, algumas pessoas dizem, não, foi você que teve ideia, não fui, a ideia nasceu lá, a senhora fomentando, assim, com o pensar tributário, poxa, eu acho que nós conseguimos fazer alguma coisa parecida com o livro. E aí fomos gatinhando, e eu digo de volta, nós somos mais teimosos do que inteligentes. Então fomos teimando, e uma equipe ali de amigos que a gente criou, de um grupo de amigos mesmo, de família, que é o que a senhora prega dentro do Você Tributarista. Uma família, sem vaidade, sem ego, sem... sabemos ainda, né? Eu estou gatinhando nessa jornada ainda. Se Deus quiser, ano que vem eu quero poder fazer mestrado em tributário. Tenho um sonho de ir para São Paulo trabalhar mesmo, estagiar ou aprender em São Paulo. A vida, né? Tive problemas de saúde na família. Minha mãe requisitou em quase 6 anos um tratamento de câncer. E a gente vai envelhecendo, parece que a gente vai perdendo um pouquinho o fôlego, mas o sonho nunca morre, né? Então, se Deus quiser, o ano que vem eu quero cumprir esse desafio e buscar uma oportunidade aí e também fazer um mestrado, mas tudo oriundo desse método pensar tributário, dessa forma que a senhora fala, e nós temos um exemplo no grupo, que para mim foi eu vou dizer assim, bem simples, né, como a gente fala, que um tapa na cara, que é o Salomé. Salomé é um exemplo de pessoa e de vida, de ser humano querido, dedicado, e que faz a gente olhar para dentro e falar assim, poxa, não tá tarde, dá tempo ainda, porque eu sempre tinha esses preconceitos, assim, né? Poxa, estou com 45, daí eu agora ir para São Paulo e agora querer fazer um mestrado que ainda vai... Poxa, daí você olha um cara ali a todo vapor. Esses dias nós conversando aí sobre o livro, não, porque amanhã eu tô indo pedalar não sei quantos quilômetros. Falei, Salomé, você é louco, isso eu pedalo no ano, Salomé. Ele, não, eu vou pedalar no fim de semana. E ele tem 60, né? É isso, Salomé? Tem 60, eu acho. Poxa vida, eu não sei a idade dele, Eu mas acho que é. acho que é. Mais uma pessoa, assim, queridíssima, um amor de pessoa, que a gente conheceu dentro do curso. Então, essas histórias inspiram a gente. Quem quer um diferencial, quem quer poder, assim, não, eu quero uma saída, eu quero encontrar um caminho, eu quero poder fazer algo diferente. A porta está aí. Essa semana, acho que é o primeiro passo, a semana do tributário aí, né? Tem treinamento, né? Treinamento vai acontecer a partir do dia 2, né? Do dia 2 a 8 de setembro. E ali, né, independente de qualquer coisa, a pessoa já pode começar. Sim, consegue perceber que ela pode mudar o caminho da vida dela. E efetivamente, eu sempre digo, eu consegui fazer isso. E olha, vou dizer assim que com bastante barreiras, né? Com bastante desculpas, né? Poxa, doença, poxa, um problema aqui, outro ali. Mas você consegue, e o pessoal do grupo ajuda, né? Então, isso foi muito bom. Eu sou grato mesmo, do fundo do coração, essa oportunidade que a senhora deu.
atribuo a esse pequenino filho nosso que vai nascer, né, o livro, a senhora, porque a ideia foi da senhora, como a ideia do livro de prática, a senhora também no congresso me marcou muito, porque a senhora falava algo a respeito. O livro da prova, para mim, aqui é um livro de cabeceira, recomendo para todos que querem atuar no processo na LEF, né, no Executivo Fiscal. O livro da prova é fabuloso, chover no molhado, dar os parabéns para a senhora, mas ele, na questão da inversão do ônus da prova, do fisco, sempre querer que o contribuinte que prove, que não deve, isso existe muito, nós temos em capitais falando isso, que, não, no direito administrativo tributário é ao contrário, eu já vi isso num parecer, é ao contrário, é pró-fisco a dúvida, então o contribuinte que tem que provar que o fisco está errado, que ele não deve. Então, o livro ajuda muito. Esse conjunto todo, professor, a gente poderia passar horas falando. Eu acho que quem quer uma saída, faça essa semana, faça o treinamento. Tudo que é falado ali é verdadeiro. É entregue um conteúdo valiosíssimo para quem fizer. Quem for adiante, sem sombra de dúvida, assinado embaixo, validado, o curso é espetacular. E você consegue se transformar, trazer para dentro da sua família dignidade, porque isso é importante para todos nós aí que passamos por uma faculdade. E hoje, às vezes, pensamos como alguns colegas, infelizmente, não tem saída, eu vou ir vender carro, eu vou precisar trabalhar numa outra área, não, abandonando a área do direito. Sendo que há saída, é possível, existe um ramo respeitado, o direito tributário realmente é um ramo que possibilita isso, e todos nós conseguimos aí se dedicar, ter uma remuneração muito boa e ir além do que coisas que a gente achava que não podia. Eu achava aí, como cheguei a pensar até pouco tempo atrás, puxa, não dá, não consigo fazer um mestrado, como que eu vou ir para São Paulo? Nós vamos caminhando de uma dificuldade, né? E você consegue perceber que as portas vão se abrindo, que é possível, você precisa insistir um pouquinho, é difícil, não é fácil, mas é um caminho novo, um caminho que o Você Tributarista transformou a minha vida, me trouxe muitos amigos. Hoje eu ouso dizer que por essas empresas que eu atendo, eu estou em todos os estados do Brasil, eu acho que só o Acre não, mas os amigos do Você Tributarista me ajudam constantemente com isso, com questões nos processos, os tribunais, os sistemas são diferentes, e as habilitações, as meninas do Rio de Janeiro ali vivem me ajudando, no Rio é difícil, aqui o PJE é diferente, então você tem uma assessoria no Brasil inteiro, de um monte de pessoas de bom coração, dignas aí, é uma família, efetivamente. É uma honra fazer parte disso, eu agradeço para a senhora de ter possibilitado e ter sido essa pessoa grandiosa de entregar esse conteúdo e de assim, como que eu vou dizer, de não ter cartas na manga, de uma simplicidade que a gente um exemplo que eu vou dar aqui no Paraná, né, eu faço parte da Comissão do Estado da OAB tributária, então tem algumas figuras assim que digamos, não sei como expressar isso, né, e para mim todos nós somos iguais, ninguém é melhor que ninguém, mas tem algumas figuras que não chegam aos seus pés, mas parecem uns deuses, né, e a gente não consegue conversar com essa pessoa, não consegue, né, pedir um autógrafo no livro dela, né? Porque, poxa, tá num castelo, né? E aí chega lá com a senhora, uma simplicidade, um carinho, uma atenção com a gente, e isso é próprio, né? Eu leio muito sobre filosofia e estudo muito isso, parte de psicologia, de negociação do ser humano,
Isso é próprio das pessoas grandiosas, de pessoas realmente grandes, de pessoas que têm conteúdo efetivamente, porque você precisar subir num pedestal ou se encastelar para parecer alguém, isso é prova de vazio, né? E a senhora é totalmente o contrário, é agregadora, se tornou uma família ali no Você Tributarista, o conhecimento fabuloso e a simplicidade que a senhora transmite isso para a gente. Realmente, né, faço questão de agradecer e de dizer que transformou famílias. Eu sei de casos de colegas lá, colegas da gente aí, que a senhora transformou vidas, tirou pessoas de uma dificuldade como a minha, né, assim, que você fala, nossa, não tenho saída, o que eu vou fazer? Eu vou ter que abandonar o direito, vou ter que situações assim que a gente achar que não tinha saída para o que você fazer, pra você poder caminhar. Então, eu gosto de falar isso e expressar porque isso foi um presente de Deus na vida minha e eu sei que de várias pessoas do grupo, né, de várias pessoas ali do Você Tributarista, então passavam por dificuldade, encontravam, então essas pessoas que querem um caminho saibam que é possível, dá para fazer o caminho. Cada um, Deus traça o caminho para cada um, às vezes é um pouquinho mais difícil, às vezes um pouquinho mais fácil, mas é possível vencer, é possível, né, ter um trabalho dignificante aí com a advocacia tributária e como ser humano, você também poder fazer, eu tenho uma satisfação imensa, que é uma área que eu nunca menciono, eu vou falar pessoalmente para a senhora, né, mas a minha mãe, em virtude desse câncer, eu atendo uma entidade ligada ao câncer para isenção do imposto de renda ali de pessoas, né. Uhum. Não estamos aí falando eu nem atuo nessa área como advogado cobrando e nada, eu faço para a entidade lá e encaminho e você pode melhorar como ser humano, você pode fazer mais por pessoas que estão ali que não têm realmente, quando você chega nessa etapa, eu sempre digo que o câncer é uma doença familiar, não é uma doença de pessoa, porque ela atinge a família, e você poder fazer um pouquinho por alguém, pela sociedade, por alguém que você mesmo não conhece, por uma pessoa que está ali num momento extremamente difícil e que nessas horas um remédio que custa caro, o imposto que é cobrado ali é revertido nesse medicamento, ou não seja no medicamento numa condição um pouquinho mais confortável para essa pessoa, né? Que se possa dar uma fralda melhor para essa pessoa, dar um alimento. Minha mãe teve que tomar aqueles alimentos que injetava no braço. E dignidade para o ser humano. Isso você tributarista, eu não sabia que era possível fazer isso. Isso que eu digo, o pensar tributário traz isso. Então é uma entidade aqui na região, a maior entidade aqui da região, né, uma sociedade feminina de combate ao câncer, que eu pude, através desse conhecimento dali, ir lá e dizer, olha, dá para fazer assim, faz assado, vai ali, mas lá indeferiu, tá, vamos pedir lá para o juiz. E não estou falando aí, nesse momento, em você pensar em monetização, mas você pensar em ajudar o próximo. Nós viemos para cá, para esse mundo, com uma missão de talvez poder melhorar um pouquinho o Brasil, melhorar um pouquinho a condição de vida do ser humano. E isso eu acho importante falar para a senhora, porque o Brasil é muito grande, a senhora deve ter uma imensidão de alunos, e é importante a senhora saber disso, que a senhora foi a idealizadora, a quem possibilitou isso de acontecer. Porque antes de 2020 eu não fazia isso, porque eu não sabia fazer. Simplesmente. Então hoje talvez eu seja um instrumento, talvez uma ferramenta, não me pouco importa. O fato é que lá na ponta, crianças, idosos que estão passando por um problema que a gente só dá atenção quando passa,
porque é dolorido, é desesperador, e você pode levar um pouquinho de calor para essas famílias, para o coração dessas pessoas. Um pouquinho de... Elas nem estão pensando em que vai sobrar um dinheiro para mim. Estão pensando em sobreviver. Estão pensando que a família que está pensando ali, né? Puxa, esse dinheiro vai dar para comprar uma fralda de melhor qualidade, porque ela está acamada, vai dar para comprar um pouquinho mais de vitamina, uma comida, porque daí a restrição alimentar é super difícil. Pode dar dignidade para o ser humano. Então, se as pessoas buscam isso, tentar melhorar um pouquinho como pessoa e em paralelo, crescer como advogado, crescer na sua profissão e crescer como ser humano também, de olhar para o lado, né? Enxergar as pessoas ao lado, né? Você pode fazer muita coisa. Eu sempre trago para você tributarista o juramento que nós, advogados, fizemos lá na faculdade, quando saímos. Nós fizemos um juramento. Eu lembro de levantar a minha mão direita e fazer um juramento lá, de usar o direito para melhorar a sociedade, para melhorar a vida das pessoas, de usar pro bem, vamos dizer assim, usar para poder ser um transformador da sociedade. E você pode transformar a sociedade ganhando dinheiro, tendo uma remuneração boa, e pode ajudar a sociedade ganhando valor como ser humano, levando esse conhecimento. Você, tributarista, fez isso. Eu tenho certeza que vários outros colegas já me pediram, vários, quando sabem disso. Como é que você fez? Não, vá lá e faça assim. Não, porque eu também quero ajudar aquela entidade. Várias pessoas. Então, isso você, tributarista, está fazendo. De verdade, está ajudando a melhorar o país, está ajudando essa sociedade a se transformar, a ser mais o nome mesmo, sociedade, né? Vivermos em família, vivermos em sociedade. Então, minha gratidão para a senhora, para a equipe, meus parabéns por essa pessoa que a senhora é, né? Como ser humano, como professora, a essência do ser professora, a senhora absorveu e transmite plenamente, assim, para a gente. É gratificante, gratificante. Rodrigo, eu que fico emocionada com o seu relato, né? Eu sei da sua dificuldade na pandemia, né? Já tivemos oportunidade de conversar com isso, eu sei que isso te emociona muito, e aí vem essas questões de saúde também, né? E encontrar, né, pessoas como você, que são dedicadas, que são determinadas, que pensam em ajudar o próximo, e ter pessoas assim, né, como você, junto com a gente aqui, com você tributarista, e compartilhando aqui com o público em geral, né, que nós, como seres humanos, temos as nossas necessidades e buscamos, né, a nossa boa remuneração, mas, ao mesmo tempo, com o tributário, nós também ajudamos os outros, né, e conseguimos isso. E é por isso que vocês, né, que a família Você Tributarista vai se aprimorando, vai crescendo, vai tendo novos filhos, né, novos projetos para difundir isso, né, e ajudar tanto os advogados a saírem de situações de depressão, de baixa de remuneração, de desistência, como para ajudar a sociedade como um todo. Então, assim, Rodrigo, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu agradeço por você estar ao nosso lado, por você estar difundindo, por você estar com essa ferramenta ajudando tantas pessoas que precisam. Então, eu e todo mundo aqui, né, do Você Tributarista, e inclusive os outros alunos, inclusive os que estão aqui assistindo, te parabenizamos e te agradecemos profundamente, viu? Muito lindo. Muito obrigada Obrigado, mesmo. senhor. Parabéns ao você tributarista por permitir a gente de conseguir ser essa ferramenta, esse instrumento. Que sigamos juntos, crescendo e evoluindo como pessoa cada vez mais, né?
Uma ótima noite, Rodrigo. Muito obrigada. Uma ótima noite para todo mundo que está aqui assistindo. Um beijo e até nosso próximo encontro. Boa noite. Tchau, tchau.